Bom, eu acho que a gente está ao vivo. Vou pedir para a Gabi me confirmar ali no chat se a gente está ao vivo. Ah, bom dia, boa tarde para quem não almoçou ainda, bom dia. Eu vou convidar aqui a Lívia. E enquanto ela entra, eu vou já começando, né, a dar um oi. Oi, Lívia, tudo bom? Olá, Roberta, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olá, Boa, pessoal. tudo bom? Então, assim, eu vou só fazer uma introdução, né, da nossa live de hoje, e aí a gente já começa a te perguntar. A gente, Ótimo. no KURS, né, tem trabalhado há quase um ano com a Comissão Temporária de Equidade de Gênero, né, tá entendendo, contextualizando que a gente está caminhando para 70% das mulheres arquitetas no Brasil, e a representação feminina ser tão pequena, da gente ter a questão do feminino também na cidade, não só na atuação profissional, mas no espaço construído, ela ainda tem que ser muito trabalhada no equipamento público, e é o espaço que a gente vai conversar com a Lívia e com a Paulinha, né? Então é um pouco desse trabalho. Essa live ela já é uma segunda live trabalhando as questões de equidade de gênero. Na primeira a gente conversou com a Daniela Sarmento, que é presidente do CAL Santa Catarina, e a Dani está fazendo um trabalho bárbaro de gênero. E também no contexto CalBR, né? Tem vários CAUs que estão trabalhando a equidade de gênero, e a gente está num momento, talvez a Covid seja oportunidade para a gente repensar as desigualdades, e nessa estamos. Então, hoje, né, a gente vai ter duas meia horas, né? A primeira meia hora com a Lívia Allen, que é jornalista do NOPS. Descobri ontem, né, Lívia, que é jornalista e não arquiteta. A gente acha que, né, mas a transdisciplinariedade é tão importante quando a gente está tratando desses assuntos, né? E a Lívia vai contar um pouco para a gente de um projeto super específico que nos chamou muito a atenção, que ela já contou um pouco quando ainda não tinha sido divulgado, quando a gente fez o seminário, uh, esqueci o número do seminário, Mulheres e Cidades, que foi em janeiro. E aí ela apresentou a cartilha de espaços, equipamentos públicos para todas e para todos. Então, assim, como é que o projeto do espaço público pode pautar a equidade de gênero? Então, e depois, né, só introduzindo, desculpa, Lívia, a gente vai conversar um pouquinho com a Paula Mota. A Paula Mota, ela é daqui, né, de Porto Alegre, e ela participa, então, na nossa Comissão Temporária de Equidade de Gênero, mas hoje ela está como Turba, coletivo Turba, que aí a gente vai para outra dimensão, outra escala, que é a micropolítica, o reconhecimento do lugar a partir das pessoas do lugar. E essas visões, elas, mais do que a gente contrapor elas se complementam, porque a cidade ela é feita de fragmentos, né? Então, às vezes, o espaço imediato é o que a gente mais vive do que o grande parque. E, então, assim, essas duas escalas, isso é uma coisa, algo bem interessante que eu particularmente gostaria de tirar dessas duas conversas. Pena que a gente, nesse formato, não consegue, né, Lívia, juntar nós três para conversar, mas as nossas conversas não terminam aqui. E a gente tem aqui um chat, né, que o pessoal vai postando perguntas e tal, as que não forem respondidas agora, a gente tem elas como material para a gente continuar trabalhando. Então, Lívia, muito obrigada. Te apresentei super brevemente. Eu vou pedir para tu te apresentar, te contextualizar o NOPS e contar um pouquinho assim desse trabalho da cartilha, como é que ele foi feito, um pouquinho essa história. Ótimo, obrigada, Roberta. Eu primeiro quero agradecer ao CAL, Rio Grande do Sul. É a segunda vez, né, que a gente está conversando sobre esse tema. É um tema muito caro ao NOPS, são as questões de gênero na área de infraestrutura. O NOPS é o Organismo das Nações Unidas que trabalha nas áreas de infraestrutura, gerenciamento de projetos e compras. E no NOPS eu ocupo os cargos de assessora de comunicação, como a Roberta falou, eu sou jornalista, e eu também sou ponto focal de gênero.
E nesse trabalho, como ponto focal de gênero, e também relacionado com a área de comunicação, eu tive a oportunidade de coordenar a publicação Parques para Todas e Todos, que eu vou falar bastante hoje, vou convidar todo mundo para fazer um download. A gente lançou, tem acho que nem 2 meses, ela já teve mais de 1.000 downloads e a gente espera continuar assim. É a segunda vez que a gente faz uma live agora sobre esse tema, terão outras no próximo mês. E a gente espera seguir falando sobre isso por bastante tempo Tem ainda. uma semana que vem, né, Lívia, com o pessoal do Cal Santa Catarina? É mês que vem com Ah, tá. eles. Isso, é com o CAL Santa Catarina e a Escola do Legislativo de Santa Catarina também. Então vai ser muito bom falar, porque assim, como a Roberta falou, esse tema ele é transversal, então assim, não é um tema só da arquitetura, ainda que seja muito importante quando a gente fala de arquitetura, a gente considerar isso. No NOPS, eu coordenei também a campanha Mulheres na Infra, Infra para Mulheres, que é muito relacionada, Roberta, com o que você falou antes, assim, como e quantas mulheres estão trabalhando nas áreas de infraestrutura, se a gente de fato está aproveitando esse potencial e ao mesmo tempo essa campanha, essa é a parte Mulheres na Infra, a gente contou histórias de mulheres que trabalham nas mais diversas áreas da infraestrutura e Infra para Mulheres, que é pensar a infraestrutura com enfoque de gênero. Essa campanha durou um ano, foi do mês de março do ano passado até o mês de março desse ano, e foi nas redes da ONU Mulheres, que também é nossa parceira, trabalha bastante esse tema. Uma pergunta, né? A gente tem notícias aqui no Sul, né? Do Parque da Orla, que a gente teve a primeira fase já executada, e na segunda fase a gente tem notícias que o termo de referência ele considera diretrizes para a equidade de gênero, né? E se tu puder nos contar um pouquinho mais disso, de como é que tá isso, e aí, assim, eu acho que tu já consegue entrar um pouco na cartilha, nos eixos da cartilha, porque a gente fala, às vezes parece tão abstrato, né? Ah, equidade de gênero, mas como? É com equipamento? É com iluminação? A pauta é a segurança? Então, assim, nos conta um pouquinho disso. Ah, excelente. Inclusive, é legal, assim, que Porto Alegre e o Parque da Orla do Guaíba é o único case brasileiro que tem no nosso material. Eu vou explicar um pouco como que esse material ele está estruturado, e aí depois eu posso falar detalhes desse case e também alguns exemplos, porque eu acho que esse ponto que você trouxe, Roberto, ele é muito importante. Porque assim, o que a gente buscou fazer com o Parques para Todas e Todas é deixar muito claro, muito fácil para qualquer pessoa de prefeitura, principalmente, que olha para um parque e fala: como eu vou trabalhar a questão de gênero nesse parque? Ah, eu tenho essas dimensões aqui, são 8, que eu vou até falar exatamente quais são. Só um minutinho. Elas anotadinhas aqui. Isso é participação, trabalho e liderança, espaços e equipamentos, serviços, linguagem e representação simbólica, mobilidade, segurança e avaliação. Assim, só para dar um pouco de contexto, antes de entrar diretamente em cada dimensão, o NOPS entende que a infraestrutura ela só existe para melhorar a vida das pessoas. Sempre que a gente for construir qualquer coisa, a gente tem que construir com esse objetivo. E quando a gente fala melhorar a vida de todas as pessoas, é preciso a gente entender que as pessoas são diferentes. Então, que vão ter homens, mulheres, meninos, meninas, pessoas idosas, população LGBTI, pessoas de diferentes raças, que talvez precisem utilizar esse espaço. E que os usos talvez sejam diferentes. Portanto, a gente precisa entender como vai ser o uso dessa infraestrutura, entender as expectativas dessas populações que vão utilizá-las, e a partir daí, fazer essa construção, fazer esse projeto. É muito importante, e aí fica aí para as arquitetas e arquitetos que estão nos assistindo, que é muito importante que antes até do projeto essa análise seja feita. Essa é sempre a maneira como o NOPS busca trabalhar. A gente tem alguns manuais de diferentes áreas nesse sentido. Parques para Todas e Todos é um material 100% brasileiro, nós fizemos aqui no nosso escritório. E o que eu quero um pouco falar é que as dimensões que eu estava dizendo antes, elas não são exaustivas.
e nem obrigatórias, por assim dizer. Quando eu imagino que alguém, quando pega esse guia, pensa assim, se eu cumprir do 1 a 8, resolvi o problema? Eu sinto dizer que não. E digo também que, assim, cumprir do 1 a 8, tudo que está lá, talvez não seja viável para o parque, para o contexto, para a situação. Então, a gente não propõe um checklist, vá, faça tudo isso e temos uma solução em questões de gênero. O que a gente propõe são algumas reflexões. A gente espera que, enfim, daqui 2 anos, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de rever isso com parques que aplicaram, que já trouxeram 2, 3, 4 novas dimensões. Então, é um material para abrir uma conversa. Eu disse que Porto Alegre foi o único case brasileiro, porque foi realmente muito difícil a gente encontrar exemplos disso sendo feito. A gente traz alguns exemplos de cidades de outros países, mas especificamente de parques a gente não tem tanto, porque justamente é uma discussão que está se iniciando. Se você me permitir, eu posso passar brevemente por cada uma das categorias. O que você acha? Sim, vai ser ótimo, sim. Ótimo. Então, a primeira, como eu falava antes, é a questão da participação. O que é a participação? É escutar as pessoas sobre o que elas se interessam, como elas gostariam de ver aquele parque, quem vão ser as pessoas que vão frequentar esse parque. E é uma etapa inicial do projeto. Era o que eu estava dizendo, que assim, a gente precisa consultar os públicos. Só que esse material, ele não é focado só em parques que ainda serão feitos. Se existe um parque X numa cidade Y e a prefeitura gostaria de aplicar algumas coisas que estão aqui, ótimo, a participação também se mantém. É possível fazer uma reunião com grupos que frequentam o parque, entender o que essas pessoas gostariam. É possível, por exemplo, fazer entrevistas para saber, por exemplo, uma coisa que pode acontecer. Não tem muito espaço de sombra nesse parque. E eu gostaria que tivesse mais. Ou o contrário, tem muita árvore, eu gostaria que tivesse um espaço onde a gente pudesse tomar sol. Então, assim, entender como que está sendo o uso atual é muito importante. No caso do Parque da Orla, por exemplo, foi isso que a gente fez. Uma etapa essencial que nos trouxe elementos que logo entraram no edital foi entrevistar quem estava ali, quem estava passando, pessoas de diferentes idades, diferentes faixas de renda, diferentes raças, para entender a diversidade desses públicos. Entrevistamos e logo utilizamos isso para trabalhar. A gente também conversou com algumas ONGs da cidade que trabalham esse tema, etc. E a participação, é bom lembrar também que ela não acaba nesse momento. Precisa ser uma coisa constante. É importante que, assim, tenha um canal onde a pessoa possa ligar e falar, o banheiro estava impossível, não tem como usar, ou algum lugar para fazer uma reclamação por escrita, do tipo, os preços são abusivos. Enfim, é preciso que haja sempre essa troca de quem administra o parque com quem frequenta. E a gente pensa também... Lívia, se me permite só uma parte, eu gosto de entender, né, esses pontos, essas diretrizes como uma metodologia aberta, né, porque a gente não tem como propor uma requalificação, um espaço novo, inclusive, sem conversar com as pessoas do local. Então, assim, a gente está falando de participação, mas as respostas, elas são locais. Né? A gente tem a metodologia, mas as respostas, elas são aqui precisa sombra, aqui as mães precisam de banheiro, por exemplo, que é um ponto específico das mulheres, né? As mães precisam de banheiro e de equipamento de apoio para poder estar perto dos filhos em comunidades onde é a mãe quem cuida dos filhos e leva eles na praça e tal. Então, é só essa parte, assim, entender um método que garante, né, talvez, que auxilia para se acender as luzinhas de se chegar mais, não se chegar tanto ao erro, e que é um método aberto de revisão. Sim, com certeza, Alberta. A gente, assim, nada do que a gente, inclusive, fala que a gente está trazendo sugestões, ideias, a gente não está trazendo regras absolutas, porque é necessário pensar em infraestrutura sempre considerando o contexto. É o que o NOPS entende quando a gente fala de infraestrutura, e foi o que a gente buscou fazer aqui. E um ponto importante que você coloca sobre banheiro, por exemplo,
é a questão de que vou dar até um exemplo prático de uma história que eu escutei. Era uma mãe que estava com um filho no shopping. E aí o filho tinha 8 anos, ela não podia levar essa criança no banheiro feminino, porque a criança não queria, mas ela não ia deixar o filho sozinho ao banheiro. Então eles tiveram essa situação. Só que isso acontece muito também, inclusive que assim, é mais normal que você veja, por exemplo, mulheres levando filhos ao banheiro feminino. Acontece que assim, é uma tendência, eu espero que seja uma tendência que se reforce cada vez mais, que os homens também passem a levar os filhos no parque, no shopping, onde seja, que acompanhem os filhos nessas atividades. Então, é a questão, por exemplo, do fraldário. O fraldário ele não pode estar só no banheiro feminino. Ele ou precisa estar em ambos, ou a gente também gosta da ideia, e a gente sugere isso no guia, que é um banheiro de família. E aí teria fraldário, teria espaço adaptado para as crianças. Eu lembro quando eu era criança, não existia banheiro de criança, assim. E era complicado, a mãe falou, difícil, é alto. E então, assim, agora a gente já tem, a gente incentiva, porque um ponto importante dentro da discussão de gênero é a interseccionalidade. Então, é considerar todos os cruzamentos possíveis, né? A gente não conseguiu considerar todos, mas seria interessante. Mas considerar, por exemplo, a questão de faixa etária, porque as meninas talvez tenham uma necessidade diferente das mulheres, os meninos dos homens, as pessoas idosas dos outros grupos, dos jovens, eu sempre falo. Talvez uma pessoa idosa vai querer caminhar e tomar sol, uma pessoa jovem vai querer ler na grama. Ou o contrário, a pessoa idosa, ela quer ficar sentada na sombra e a pessoa jovem vai querer tomar sol. Então, assim, existem muitas necessidades e elas precisam ser contempladas. Um outro ponto que eu acho que é interessante também pensar é não pensar apenas em infraestrutura, mas pensar que o parque é mais do que um local de lazer. Ele é um lugar de trabalho para muitas pessoas, é fonte de renda, ele gera renda para a cidade. Quando a gente pensou o Parque do Guaíba, a gente pensou também, é um polo de lazer, cultura e entretenimento, e que gira a cidade, que aumenta o turismo, que traz recursos. E, ao mesmo tempo, não só o parque, mas as cidades como um todo, eu vou falar de parque porque foi o nosso trabalho, mas as cidades são espaços para a gente contribuir para diminuir as desigualdades que existem. Não só entre homens e mulheres, mas entre várias populações, né? E no parque, por exemplo, um ponto que a gente pode trabalhar, são dois que eu penso principalmente. É trabalho e liderança, que é um dos itens da cartilha, que é fazer, por exemplo, com que a própria equipe gestora do parque tenha paridade entre homens e mulheres nos cargos de direção, busque um corpo técnico diverso, incentive candidatura de grupo socialmente excluído, se for um caso, por exemplo, de uma prefeitura trabalhar concurso público nesse sentido. Outra coisa que não é difícil de fazer, não aumenta o custo, mas contribui para reduzir desigualdade, é promover a participação de pequenos negócios, negócios liderados por mulheres, pelas populações que eu falei anteriormente. Vamos pensar uma feira de artesanato, por exemplo, no parque. Pode ser uma feira que vai ter toda semana ou que vai ter eventualmente. Uma feira, por exemplo, com foco em comida de pessoas que vieram de outros países. Eu sei que, inclusive, em Porto Alegre também tem uma imigração, um movimento. Então, assim, tudo isso pode fazer do parque um espaço mais diverso, que vai gerar renda para pessoas diferentes. E isso vai, Lívia, né, do desenho até a orientação de manutenção de política, porque pode existir uma orientação que os trabalhadores de manutenção do parque tenham uma composição do quadro de equidade, por exemplo, que eles tenham não só uma composição do quadro, mas toda uma capacitação para compreender a questão do gênero e para poder orientar também o uso do espaço. Sim. Inclusive, quando a gente fala de segurança, uma das sugestões é que as equipes de segurança façam cursos, e assim, as equipes de segurança principalmente, porque elas vão lidar mais com esses temas, para evitar reproduzir estereótipos genéricos, assim, seja de raça ou de gênero. Outra coisa também, e essa está inclusive no edital de licitação do trecho 2, que é esse fomento da empregabilidade. Isso já está lá de diferentes grupos. A empresa que ganhar a concessão vai ter que trabalhar com isso.
Um ponto que eu acho que é sempre também interessante para a questão das pessoas da área de arquitetura são os espaços e os equipamentos. A gente trabalhou, assim, inclusive, assim, parte dessa reflexão também está incluída no edital de concessão, que é o que eu falava antes de fazer os banheiros e banheiros de família e banheiro com fraudário. Pensar espaço de sombra e de sol, ter um equilíbrio nisso, de modo que, assim, diferente, em todos os horários as pessoas possam frequentar se elas quiserem sombra e a mesma coisa se elas quiserem sol. Espaços que permitam desde fazer piquenique, a ler um livro, espaços assim, que as pessoas possam criar, ocupar a cidade da maneira como elas entenderem que é mais adequada. Bicicletário, porque traz a questão da mobilidade, que é muito importante. E um outro ponto que é infraestrutura de trabalho. Era o que eu falava antes, assim, a gente quer colocar uma feira e vai trazer a diversidade. Mas talvez se a pessoa que vai ter uma barraca na feira, se ela não tiver onde guardar, pode ser muito difícil para ela, pode impedi-la de acessar isso. Às vezes ela vai morar longe ou não vai ter um carro. Então, se tiver um espaço no parque para isso, isso vai contribuir. Então, pensar tudo isso e pensando assim, o que faz sentido? Talvez em um parque não faça sentido ter feira. Em outro vai fazer. Por isso que não é assim, eu vou fazer aqui um espaço para trabalho. Não, mas não tem feira aqui. Não faz sentido, então precisa pensar muito esse uso. E o mesmo, Roberta, vai valer para a questão de serviços. Que assim, tanto como eu dizia, de incentivar pequenos empreendedores ou negócios liderados por populações socialmente excluídas, quanto assegurar essa infraestrutura, quanto garantir que vai existir uma diferença de preços nos serviços. Porque pode ser que uma família vá até o parque e aí ela até levou alguma coisa para comer, mas ela quer água e se o preço for tão caro que ela não puder pagar, água. Claro, esse acesso não está garantido para essa pessoa. Então, assim, é importante que, assim, posso até querer colocar um restaurante que vai fazer sentido, que é bonito. Ótimo. Tem pessoas que vão querer acessar o parque por causa disso. Mas eu também preciso permitir algum serviço que seja mais popular, que possa garantir que mais pessoas entrem. Assim, acesso e liberdade. Não, só um parênteses, eu gosto muito de uma citação de um professor da Federal da Bahia, Ângelo Serpa, que ele estuda espaços públicos e ele fala que a acessibilidade ela não é só física, ela é social. Né? A partir do momento que eu não me sinto bem, porque é um grupo muito diferente do meu, não digo que todos os lugares têm que ser, às vezes a gente acha que tudo tem que ter cara de aeroporto e não lugar, né? Mas que eu consiga me sentir bem e que eu tenha a tranquilidade de me apropriar do espaço e que eu possa comprar uma água, que não custa R$10 se eu não tenho como pagar. E o contrário também, né? Poder ter o espaço que atenda a população local. Então, isso da acessibilidade social, eu acho um ponto super importante e que a cartilha pauta, né? Eu não conhecia essa citação, eu amei, porque é realmente o que a gente procura fazer. E isso vale, por exemplo, que eu vou colocar agora, é a linguagem e representação simbólica, que foi um ponto que a gente trouxe também dentro dos itens do Parques para Todas e Todos. Então, vamos pensar, se uma pessoa negra, ela entra lá e ela vai ver, por exemplo, uma estátua de uma pessoa que teve que foi importante dentro do movimento da questão das mulheres negras, por exemplo. Vai ter a estátua e a biografia. Ela já entende que ela é bem-vinda naquele lugar. Uhum. Ao mesmo tempo, quando eu falava da segurança antes, que as pessoas que vão trabalhar com segurança, elas precisam entender para não fazer abordagens que vão ser desrespeitosas com determinada pessoa e determinada raça. A gente vive um problema sério no Brasil hoje, que é a questão da violência policial contra jovens negros. Então, assim, como que a gente vai parar isso? O que o parque tem a ver com isso? A cidade tem muito a ver com isso. Então, treinar esses profissionais é um ponto importante. E aí, assim, eu estou falando disso para profissionais de parque, mas isso pode se estender a profissionais de supermercado. A gente já teve casos no passado de seguranças que tiveram abordagens, inclusive violentas, com jovens negros.
Esse tema importa. Esse tema importa porque ele importa para o acesso à cidade. Acessar um supermercado pode ser para um jovem de periferia, por exemplo, talvez um dos únicos lugares que ele consegue acessar, porque ele não vai sair da comunidade em geral. Shoppings também, a gente já teve várias histórias como essas. E aí, quando falo de linguagem, assim, eu falava agora de colocar talvez uma estátua também, uma estátua que, assim, de pessoas, volto a dizer, porque essa é uma polêmica que tem acontecido, né? Mas de pessoas, assim, que tem uma representação dentro do movimento negro, pelos direitos das pessoas negras, por exemplo, mesmo para a população LGBTI+. Pensar os nomes, e aí vale muito para a cidade isso, o nome das ruas. Vamos pegar a cidade e pensar quantos nomes de mulheres, né? Eu pensando rápido, eu sou de Belo Horizonte e do bairro que eu morava lá, quando eu penso, eu lembro que talvez tivesse uma professora no nome de rua, mas assim, tinha não sei quantos engenheiros. A avenida era um professor também. Então, é preciso fazer essa reflexão. Essa reflexão pode ser feita a qualquer tempo. Só dando um spoiler, né? Justo o trabalho do Coletivo Turba, que a Paulinha vai contar um pouco, eles fizeram uma pesquisa de todos os nomes de logradouros e parques e só 7% tem nome de mulher. É algo assim, aqui em Porto Alegre eles fizeram. É impressionante, né? A não representação. Claro, e assim, não representar também é comunicar. Isso reforça a desigualdade que existe. Eu quero até assistir e anotar esse dado para aproveitá-lo sempre que eu for falar desse tema. Por que isso importa? A gente coloca também, e é outro ponto que está incluído no edital de Porto Alegre, que é espaços para campanhas. Então, que a empresa que ganha a concessão, que ela faça campanhas, por exemplo, contra a discriminação. Que o parque não seja um mero espaço de lazer, mas também um espaço que traga reflexão e, novamente, com o objetivo da gente pensar a questão de diminuir as desigualdades. Vou falar bem rápido, só tem 3 pontos, porque agora eu já quero muito ouvir a Paula também com esse tema. O ponto da mobilidade, que é um ponto essencial, e assim, eu acho que é um dos mais discutidos quando a gente fala de gênero e cidade. É sabido, mas não custa lembrar, que as mulheres elas utilizam mais transporte público e são mais mobilidade ativa, então elas andam mais, elas têm uma rota mais complexa dentro da cidade. E aí, assim, um ponto, novamente, como a gente falava do acesso social, de que adianta eu fazer um parque maravilhoso em um lugar que, assim, ou não chega ônibus ou tem um ônibus por dia no domingo. A quem eu estou garantindo este acesso? Então, uma prefeitura em algum lugar pode chegar e falar assim, eu quero fazer uma análise das rotas de ônibus que estão fazendo nesse parque, que estão chegando nesse parque. Talvez não seja suficiente. A gente teve uma conversa com o pessoal da área de transporte da prefeitura e eles mostraram as diversas rotas que chegam ao Parque da Orla do Guaíba, com a vantagem de que é um parque que está no centro da cidade, né? Então, assim, já tem esse atendimento. Mas é importante, antes de fazer um parque, ou depois, ao se analisar, pensar a rota de ônibus, pensar a questão de calçada, que vai permitir tanto que pessoas com cadeira de rodas, quanto pessoas com carrinho de bebê ou de compras passem, que tipo de calçada vai ser essa, que largura ela vai ter. Então é importante que isso seja incluído. Já finalizando, a questão da segurança, ela muitas vezes é um impeditivo para as mulheres frequentarem os espaços, especialmente à noite. Aí vão dizer, não, o parque é aberto, as mulheres podem entrar, mas não tem luz. Não, por que as mulheres não estão correndo? Porque elas não gostam de fazer exercício? Porque não tem luz, fica perigoso, ou talvez não tenha movimento. Então, assim, iluminação é um ponto essencial, e aí a iluminação, assim, tanto, sei lá, onde elas vão andar, quanto a iluminação dentro por exemplo, para chegar num ponto de ônibus para ela voltar para casa. É importante, não, eu corri em segurança, mas depois para eu chegar num ponto que é a 5 minutos do parque, é super perigoso, é um lugar ermo. A gente precisa pensar essas rotas também de acesso. A questão de evitar áreas ermas, porque isso é um risco. As mulheres, assim, elas foram abordadas no parque, tem uma área erma, vai ter uma chance de um estupro aí. E eu não vou para um parque se eu tiver essa chance.
E às vezes, né, Lívia, isso sai da escala do parque e vai para a escala do planejamento do bairro, porque às vezes tu mudar uma rota de mobilidade, mas às vezes tu mudar uma rota, mudar uma via de sentido, não sei, garante que aquilo tenha movimento. São detalhes, mas a gente não pode olhar para o equipamento sozinho, a gente tem que olhar a dimensão social, a dimensão econômica, a equidade, a inclusão de gênero, raça, classe, mas também o desenho o próximo, né? Com certeza, com certeza. Entender onde aquela infraestrutura, enfim, ela está inserida e qual a relação que ela tem com os outros equipamentos, com a cidade, é bastante importante. Outro ponto dentro de segurança também é a visibilidade, é ver e ser vista. E aí eu falo ver e ser vista porque as mulheres precisam mais disso. Porque a gente, infelizmente, corre mais riscos. Outro ponto, só para fechar, é a avaliação, que ele é completamente relacionado com a participação. Então, assim, é a gente seguir avaliando. Por exemplo, aplicar questionários que vão ter dados de gênero e raça desagregados. Entender quem é aquele público. Será que tem um público que não está acessando pela questão de falta de rota de ônibus? Ou tem um público que só pode acessar até 6 da tarde por falta de iluminação? Então, para que o poder público esteja constantemente entendendo o que ele precisa fazer para garantir que os espaços sejam de fato inclusivos. E agora, respondendo mais especificamente a pergunta sobre o Parque da Orla, o trecho 2 foi para a licitação no final do ano passado, por questões da prefeitura. Ele voltou, então a licitação ainda está parada, e agora nesse contexto de pandemia eles estão revendo alguns pontos. A gente então entrou bastante no que eu falava de infraestrutura, que é pensar espaços de sol e sombra, de playground para diferentes tipos de crianças e de diferentes idades, questão de banheiro, bicicletários, banheiros, claro, não sendo pagos. E, por outro lado, pensando a dimensão de como o parque, como equipamento pode diminuir as desigualdades, a empresa ganhar a concessão, segundo o que tem na licitação que foi listada no ano passado, que também está no nosso material, precisa fazer uma política de inclusão, apresentar para a prefeitura, que deve aprová-la ou pedir mudanças, que garanta que traga questões de empregabilidade e também campanhas de sensibilização, como eu falava. Espero ter respondido tudo. Não, perguntas a gente tem para mais de metro. Lívia, eu tô acompanhando um pouco aqui o chat, né? Então a gente tem um monte de perguntas, não vai dar para responder todas, mas tu sabe que tu tá falando com o Rio Grande do Sul, né? E aqui em Porto Alegre, mais ainda a gente tem a participação na veia, né? Por toda a nossa história do orçamento participativo e tal. Então tem perguntas nesse sentido. A Helena fez uns apartes muito legais que eu vou anotar aqui, a Helena Moretti. Deixa eu achar, desculpa aí. Não, a Helena fez só um comentário. Lembrando que Porto Alegre tem na sua história esse processo de participação popular dentro do contexto da cidade. E parabéns. Né? E aí depois tem uma pergunta da turma, justamente a Paulinha perguntando, como é que funcionou justamente o ponto da participação em Porto Alegre? Talvez ele esteja no termo de referência para ele ser pautado por quem executar o projeto, ou já foi feito alguma metodologia de participação durante esse momento agora? Ótimo. São duas coisas. Eu acho que a primeira é que a gente até coloca no guia uma informação que é o case de Porto Alegre. A gente não conseguiu englobar as 8 dimensões, porque foi uma construção paralela. A gente foi construindo o material e aplicando também em Porto Alegre. Mas, assim, eu não afirmaria que a gente teve, para o trecho 2, uma participação perfeita dentro do que a gente gostaria, mas a gente teve algumas etapas, sim. A gente teve, primeiro, a gente fez entrevistas com alguns coletivos da cidade, representantes de ONGs, etc. E, assim, no geral, a informação que a gente recebeu foi de que, assim,
não havia dificuldades de acesso para o trecho 1, que foi a obra, e nem para outros parques. Que ao contrário, e foi muito feliz, foi muito bom a gente saber disso, que Porto Alegre frequenta massivamente os parques. Isso em faixas de renda diferentes, etc. Isso foi um ponto. O outro ponto, a gente também fez entrevistas, mas dentro da prefeitura, com os diversos setores, para entender também demandas diferentes. Então, por exemplo, uma das secretarias falava sobre a questão de como promover a empregabilidade de pessoas LGBTI+, e foi um ponto que a gente trouxe. E teve, antes ainda da primeira licitação, teve uma consulta pública, teve o período de consulta pública para a licitação, e teve uma audiência também, que eu inclusive participei em Porto Alegre. Eu não sei se haverá outra audiência com essa nova licitação, não sei se haverá mudanças, aí já é um tema da prefeitura, mas dentro do edital também tem a questão da avaliação. Então, assim, preciso seguir fazendo questionários. Então, assim, uma vez que esses... e outro ponto que foi o que eu falei antes, que foram as entrevistas, que eu acho que as entrevistas foram o mais importante. Assim, um ponto que apareceu, por exemplo, foi que as pessoas sentiam falta de espaço de sombra. Em determinadas horas do dia, aí vocês podem me confirmar se faz sentido, mas que em determinadas horas do dia era muito difícil permanecer no parque. Então, foi um ponto que a gente trouxe. Quente no verão. Inclusive foi isso foi realizado em janeiro, então foi um ponto que apareceu bastante. Mas a gente não fez, por exemplo, que é uma coisa que eu indico que pode ser feita, que é uma criação de comitê, que é fazer, por exemplo, reuniões com a população ao redor, que vive ao redor do espaço, por exemplo. Esses são pontos que a gente não fez, mas que, como eu disse antes, eu não imagino que nenhuma prefeitura vá conseguir aplicar tudo do 1 a 8 de uma vez. Que vai depender do estágio do projeto, que ela pode trazer novas dimensões. Então, é nesse sentido. Sim. Lívia, assim, eu vou já ir encaminhando assim, para o encerramento, porque dentro de uma hora o Instagram nos corta. Então, a gente teria que abrir de novo e tal, e a gente ainda vai conversar com a Paulinha. Mas, assim, cada vez a gente vai aproximando mais essa relação da UNOPS com o CAL, com o contexto do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é mais uma conversa de muitas que a gente tem, né? E eu só tenho a te agradecer a tua disponibilidade novamente. Ótimo, Roberta, eu que agradeço o convite. O UNOPS está sempre disponível para falar sobre esses temas. A gente quer criar uma agenda sobre isso. A gente tem conversado com a ONU Habitat, a ONU Mulheres. É um tema que nos interessa muito. Eu queria aproveitar só para fazer 2 propagandas, por favor. A primeira é que, como eu disse, o guia já teve mais de 1000 downloads. E aí vocês podem baixar Parques para Todas e Todos. Ele está no site do semeia.org.br. A publicação ela foi feita em parceria com o Instituto Semeia, que é uma organização que trata de parques. Teve o apoio da ONU Mulheres e do UNAIDS. Então, elas vão conhecer os nossos parceiros e podem baixar. Vou repetir. semeia.org.br. Eu estou copiando aqui, eu vou pedir para a Gabi postar no chat. Ai, ótimo. E outra coisa que eu quero fazer de propaganda também é que o UNOPS trabalha para aumentar a diversidade nas nossas equipes no mundo inteiro. 45% da nossa força de trabalho no mundo hoje é formada por mulheres. Isso é para comemorar, porque a gente vem aí há talvez 2 anos, enfim, trabalhando muito fortemente para alcançar a paridade entre homens e mulheres em todos os cargos. Vamos seguir trabalhando para isso. Temos 2 arquitetas do Sul na nossa equipe hoje. São inclusive do CAL Rio Grande do Sul, acho que elas estão nos assistindo também. E para quem tiver interesse, as nossas vagas estão em jobs.unops.org. Podem procurar, tem vagas para arquitetos e arquitetas no mundo todo. Fiquem de olho, procurem vagas no Brasil também, apesar que agora a gente não tem nenhuma aberta para esse segmento, mas podem ficar de olho para integrar a nossa equipe.
Muito obrigada. E quem quiser também, eu estou no LinkedIn, Lívia Aller. A gente pode seguir a conversa por lá. Obrigada, Lívia. Falamos Obrigada mais. eu, Roberta. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Então, eu vou fechar aqui a Lívia e vou convidar, remover Lívia, e vou convidar, então, a Paula, transmitir ao vivo com Turba. Nossa Senhora. Turba, adicionado. Enquanto estamos aguardando. Oi, Paulinha. Oi, Beta. Tudo bom? Agora tá Tudo? funcionando, né? A gente teve um momento de terror e pânico fazendo testes e ficava tudo tela preta, tá muito instável. E a Paula tá na praia, para quem não sabe, e aí tá. Bom, obrigada. Mas deu tudo certo. Obrigada. Obrigada, Paulinha. A gente tem um tempo bem curtinho, assim, mas eu já vou te apresentar pela metade, aí tu termina te apresentando e já conta um pouquinho do trabalho da Turba. A Paulinha, ela está fazendo um trabalho super legal com a gente na Comissão Temporária de Equidade de Gênero, diretora do Instituto de Arquitetos do Brasil também, e arquiteta e urbanista, e tem, né, idealizadora do coletivo Turba. Então, assim, acho que tu podia nos contar primeiro um pouco o que é o coletivo, para a gente conseguir, talvez, fazer essa... Eu digo talvez por causa do tempo, já tô... Fazer essa ponte entre as diretrizes da ONU e o tipo de política, micropolítica que vocês trabalham. Sim, bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Gostaria muito de poder fazer esse debate em conjunto também com a Lívia. Teria sido ótimo estarmos as três, né, ao mesmo tempo. Mas estava ouvindo a Lívia anteriormente para conseguir amarrar alguns pontos, né, da conversa geral da proposta de hoje. Eu sou uma das cofundadoras da Turba, que é um coletivo de mulheres, né, que tem o objetivo de trabalhar ações colaborativas no espaço urbano através da perspectiva de gênero. Então, nosso grande objetivo é fazer ações no espaço público para que isso seja de amplo acesso, democrático, né? Tipo, fazer esses vínculos sair um pouco, mesclar, na verdade, um pouco do espaço da academia com o espaço urbano, né? Levando debates para espaços públicos. A gente tem um projeto nesse sentido, juntamente a ações efêmeras, né? Que aí são ações diversas, assim. A gente já teve ações relacionadas a lambes, que para, né, disseminar informação, porque a gente acredita muito nesse tipo de ação urbana, né? Juntamente ações de urbanismo tático, que é uma coisa que a gente acredita bastante, que são ações de curto prazo, né? Feitas a curto prazo e com baixo custo. E não sei se tu chegou a ver que a Lívia falou da pesquisa. Eu falei para a pesquisa de vocês para a Lívia, né? E ela demonstrou interesse e tal. E eu não tenho conhecimento, não tinha o conhecimento e a propriedade para falar sobre a pesquisa, e tu ia estar aqui com a gente. Então, acho que tu podia contar um pouco mais assim dessas pesquisas, dos números que vocês acharam que foi impactante, né? Uhum. Sim, foi bem curioso esse momento que a Lívia comentou sobre a importância, né, da questão da memória, do nome da mulher nos espaços públicos. E ano retrasado, a Turba fez uma pesquisa que se chama Representatividade Feminina no Espaço. A gente lançou um mapa colaborativo, onde a gente conseguiu marcar todos os logradouros femininos da cidade de Porto Alegre. Então, tem o levantamento dos parques, praças, ruas, avenidas, né? Isso tá ali no nosso Instagram. Também, dentro do Instagram, a gente tem um linkzinho ali em cima na biografia, que se chama Linktree. Se tu entra ali, tu consegue acessar o mapa. E realmente foi assustador, assim, que a gente levantou de falta de representatividade mesmo, assim. Tanto que é engraçado isso, que tem muita coisa para mesclar com a questão do guia da UNOPS. Porque, por exemplo, nós temos 9 parques em Porto Alegre, nenhum parque tem nome de mulher. Esse é o pior dado, assim, possível, que é o 0%. Aí, depois das praças, a gente amplia para 7%.
que é uma representatividade muito baixa ainda, né? Então, eu acho que o que daria para mesclar também com essa questão do guia é para, sim, o planejamento precisa inserir a questão de gênero em todo o seu processo, né? Que eu acho que teve muito a ver com isso que a Lívia estava falando dos 8 eixos temáticos, né? Que a UNOPS lançou. E até nesse ponto a gente vai fazer alguns cruzamentos sobre eixos que a gente poderia derivar para outros equipamentos na cidade. Mas é importante também a gente abarcar essa questão da memória. Então, como a Lívia estava falando, enfim, tem um debate recente, né, que a gente sabe sobre memória e espaço, principalmente nessas, não revoluções, nessas manifestações dos últimos tempos sobre representatividade, né, da luta da raça negra e tudo que a gente viu nos Estados Unidos, de derrubarem monumentos, né, exatamente de pessoas que não dizem mais respeito à atual história do momento do que a gente quer construir. Então, também seria bem interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva de que espaços nós podemos levar as mulheres para conhecimento, porque isso seria muito importante, né? Saber, tem o Parque da Orla do Guaíba né, faz homenagem a tal mulher. Quem foi essa mulher, né? Qual foi a importância dela para a cidade? Isso também seria bem legal. Sim. Tentando já fazer a ponte mesmo, né? Os 8 eixos da cartilha. Uma conversa que a gente estava tendo antes e ontem e hoje também, né? A cartilha foi legal a fala da Lívia porque ela nos coloca que a cartilha é uma orientação, ela não é um checklist rígido e a escala que vocês trabalham, né? O espaço de trabalho da turba é a micropolítica, é o vazio urbano, e aí, assim, como é que tu enxerga a viabilidade de aplicar esses pontos nesses espaços, às vezes residuais, enfim? Uhum. Sim, a gente estava conversando, a Lívia estava falando muito do ponto da participação, né? Desses eixos, que é o primeiro ponto e que ficou um pouco deficitário. E aí eu cruzo também com um dado que tu levantou para nós, um dado não, né? Mas na verdade a informação importante de que Porto Alegre tem esse histórico do orçamento participativo muito forte, né? E isso, infelizmente, é algo que tem se perdido um pouco, né, no decorrer das gestões, assim. Então a gente não tem a última gestão, também as últimas gestões não têm conseguido abarcar tanto a participação que deveria estar contemplada dentro do orçamento participativo, né? Até por isso eu gostaria de sanar melhor essa dúvida ali com a Lívia nisso, porque, por exemplo, no orçamento participativo a gente tem as regiões. A RP1 faz parte do centro, né? Eu até fico nessa dúvida de tipo que a gente achou assim, o guia maravilhoso, né? Acho que traz debates importantíssimos. Mas esse debate do guia, ele não chegou até nós, a população, né? Ele foi, tipo assim, a gente soube depois do lançamento da UNOPS, que foi lançado um guia que estava atrelado ao trecho 2. Então, seria importante sempre envolver essas etapas de participação em todas as esferas, né? E daí, nessa nossa esfera municipal, realmente, da gestão do orçamento participativo. E dentro disso, a turba bate muito forte nessa tecla. Por quê? Porque a gente busca trabalhar nesse tema que, na verdade, as pessoas têm falado bastante. Tem muitos coletivos que trabalham com isso lá no Nordeste, por exemplo, que é urbanismo colaborativo. E o que é o urbanismo colaborativo, né? É realmente essa parte da participação. As pessoas precisam estar envolvidas. Tu pensar urbanismo a partir da perspectiva de gênero é tu pensar a partir da experiência. E a mulher, para a experiência, ela precisa falar da sua realidade, né? Como a Lívia estava comentando, ela precisa dizer qual é o percurso dela. Ela precisa dizer como que ela vai chegar até aquele parque, o que é essencial para ela, que isso são as coisas bem interessantes ali dos equipamentos, né? E aí a gente estava pensando como isso pode derivar para outros equipamentos públicos, né? Como isso pode adentrar nas praças pulverizadas nos bairros da cidade, né? Que a gente sabe que também são espaços que precisam muito atender às demandas das mulheres, que é muito relacionada a essa questão das tarefas domésticas, né? Que, enfim, se a gente pensa a partir da perspectiva de gênero, tu abarca a todos. Então, sim, ainda, infelizmente, é uma tarefa muito delegada a nós, mas a gente espera que isso mude, né, no decorrer dos anos, assim, que essas tarefas de cuidado
sejam ampliadas a todos. Então, tem uma parte muito legal ali também do espaços e equipamentos, que eles se trataram ali e trouxeram vários exemplos de outras cidades, como, por exemplo, Viena, né, que é uma cidade que trabalha a perspectiva de gênero desde os anos 90, que equipamentos em praças eles devem ser diversos, lúdicos, né, que não sejam só equipamentos que, tipo assim, seja somente para meninos ou meninas, né? Isso também abarca muito a parte dos esportes, que eles fizeram uma pesquisa que, por exemplo, tinha alguns parques e praças que só colocavam equipamentos de esportes que contemplassem meninos, tipo que as gurias não se sentiam convidadas a participar. Então, fizeram pesquisas com as mulheres do entorno, com as meninas do entorno, para saber o que elas queriam. E daí incluíram os equipamentos tipo vôlei, handball, né? Que são coisas que às vezes as gurias se aproximam mais e se sentiam mais pertencentes para estar naquele espaço. Sim. Assim, a turba trabalha a questão do reconhecimento, né, da pesquisa no espaço, e é mais uma pergunta aberta, assim, para ti. O que é, né? Ali fala que trabalha através de ações colaborativas, é urbanismo tático, é cartografia. Eu pergunto isso porque eu enxergo, assim, esse coletivo como um agente super importante para diálogo, por exemplo, com a UNOPS, né? A turba ela está fazendo reconhecimento local, ela está com o pé aqui dentro, ela está fazendo as incursões, está usando as metodologias do lambi-lambi para ter resultados. Então, assim, como tu enxerga assim o potencial da turba, que às vezes até acho eu, né, que quando o coletivo se criou era só uma coisa assim, a gente precisa saber, mas aí agora existe algo maior como um potencial para melhorar a cidade, para realmente participar nos projetos, enfim. Sim. Importante, eu vou tentar linkar todos os pontos, então. Assim, o coletivo ele busca trabalhar de maneira autônoma, fazendo essas parcerias enfim, com colegas, companheiras que a gente acredita que lutam também por essa temática que é muito importante, que é a perspectiva de gênero, né? A partir disso, a gente acredita, como é que eu explico assim? A gente acredita, partir dessa questão da participação, mas como que se dá essa participação, né? Porque, como a Lívia estava comentando, tipo assim, é importante tu ouvir as pessoas. Mas para ouvir, porque o que acontece, né? Aí eu vou um pouquinho para a parte do planejamento, então. A gente está acostumado com todos os ritos do planejamento urbano que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é muito importante, na verdade, mas acontece que ele tem uma hierarquia muito forte e às vezes essa questão da participação ela foi deixando de ser contemplada, né? Então, isso de trabalhar o urbanismo colaborativo, na verdade, é uma retomada, um olhar para a cidade, para as pessoas. É mais ou menos nessa perspectiva, tipo Yangel também, né? Então, seria um cruzamento de Yangel com Zaida Mush, que traz a importância de falar sobre as mulheres, né? Então, trabalhar a cidade para as pessoas é ouvi-las. E ouvi-las significa que, às vezes, a gente não vai ter tempo de esperar, por exemplo, 10 anos a realização de uma obra, porque ela está dentro do planejamento. Só que isso, as pessoas, elas precisam de respostas mais imediatas no espaço público, né? Às vezes, os problemas delas são muito pontuais e emergentes, que elas, infelizmente, não se sentem contempladas de tipo num planejamento que vai botar uma obra para daqui a 10 anos. Então, nesse sentido, a gente fala muito da questão do urbanismo tático, porque o urbanismo tático é um urbanismo que trabalha nesse curto espaço de tempo. Tu entende uma emergência, por exemplo, existe um problema na calçada, um rebaixo, ou tem uma dificuldade realmente de fazer um deslocamento num certo espaço do tempo, mas como é que eu vou resolver aquilo? Então, ele serve muito como uma ferramenta de enfrentamento para o Estado para fazer emergir o problema naquela região. Então, nesse sentido, seria, por exemplo,
fazer ações, por exemplo, uma das ações que a gente sonha em fazer, na verdade, que a gente já conversou muito, existe um coletivo de cadeirantes aqui em Porto Alegre, que se chama a Ellen Keller, e elas falam muito dessa falta de acessibilidade das calçadas. Tipo, elas disseram que, eu até não me lembro, mas assim, o índice é baixíssimo, eu acho que é tipo, sei lá, 6% das calçadas de Porto Alegre tem rebaixo para cadeirantes. E nesse sentido, o que seria importante fazer para o Estado realmente entender que isso é uma emergência? A gente pode fazer uma ação, escolher pontos da cidade, fazer ações e marcar por exemplo, desenhar a importância de rampas nisso aqui. Aí tu vai identificando os problemas exatamente como esse contraponto ao poder público. Aí tu vai lá, marca regiões, escolhe, faz ações, que são ações curtas no tempo, né? Elas necessariamente não servem para resolver o problema, mas para chamar a atenção para o problema, né? É Então, diagnóstico e pedagogia ao mesmo tempo, né? isso, pedagogia urbana total. É. Paulinha, eu só vou avisar que o Instagram em 1 hora fecha tudo, né? Então a gente tem tipo uns 3 minutos ainda. Eu acho que eu vou só te comentar alguma coisa que foi dita aqui. Eu tenho um comentário bem interessante, assim, te comentar, não, comentar para todo mundo. A Isabela Santos, ela diz que a deputada Érica Malunguinho já apresentou projetos nesse sentido aqui em São Paulo. E há grupos como Sampa Negra que propõem revisitas às memórias negras da cidade. Eu acho que isso foi no momento que a gente estava falando dos logradouros e dos nomes. Sim. E eu não sei, acho que a gente vai ter que encaminhar para um encerramento para não ser cortado no meio do assunto. Assim. Não, tá ótimo. Teria muitos pontos para a gente seguir a conversa relacionada ao próprio guia. Então, eu acho que eu vou só fechar um ponto que eu esqueci de comentar, que eu acho importante, que isso no guia da UNOPS, lançado ali, que a Lívia falou, ela tem uma parte final da parte das recomendações para parcerias com a iniciativa privada, né? E ali eles inseriram essas políticas de inclusão. Então, que são ótimas, que ela estava falando isso, que contempla a questão dos 8 eixos, né? Então, essa questão do trabalho e liderança, que a Lívia comentou, eu acho que enquanto nós, cidadãos porto-alegrenses, vale muito a pena a gente fazer a manutenção junto ao poder público para que realmente essas políticas de inclusão sejam efetivadas. Porque daí sim vai ser maravilhoso, porque existe um certo conflito, infelizmente, ainda dentro da nossa gestão, que não incentiva, por exemplo, ambulantes na orla. E a gente sabe que isso sim é um trabalho feito por muitas mulheres de baixa renda, né? Então, como ela estava falando, que os serviços que vão ter no trecho 2, por exemplo, dos bares ou coisas, contempla exatamente pessoas de classes C e D que vão conseguir consumir produtos que se assemelham a produtos de valor dos ambulantes, das pessoas que sempre fizeram o trabalho na orla de Porto Alegre. Sim. Enfim, tem gente pedindo uma nova data, uma versão que a gente continue isso em outra live. Eu acho que a gente podia, né, Paulinha? Já fica o convite aqui para a gente continuar debatendo esse assunto. Talvez a gente tenha feito só as 2 apresentações e cruzar os assuntos e das escalas. Eu acho que a gente podia mesmo. Acho que podíamos, quem sabe, até estender um pouco ao convite ao IAB. Então, né, já que eu sou também parte integrante da diretoria, e a gente consegue fazer as lives de quarta-feira com a participação de todos os envolvidos através do programa e tal. A gente poderia levar esse debate também para aquele espaço. Tá, ó, queremos parte 2, nova versão, então acho que fica já o convite de a gente desligar, mas não fechar o assunto, né? Nós vamos desligar, Paulinha, claro. muito obrigada. A gente tem 45 segundos, assim. Ele fica avisando aqui. É apavorante. Obrigada e a gente continua construindo isso. Que agradeço, muito importante. Uma boa tarde. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.